Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal, registrando aqui também a mensagem do Bom Dia Márcio, Ellen Lorival. Aqui é o Leandro Leonardo, passando para desejar uma ótima semana. Gostaria de parabenizar vocês novamente pela imparcialidade com a notícia, diferente da grande parte da mídia local, onde tem um lado e expõe suas opiniões, deixando de lado a imparcialidade que todo profissional de notícia teria de ser. Um abraço, Leandro Leonardo. É imparcial, nós não temos lado. O nosso lado é a notícia sem fake news e tudo mais. A notícia, né, pode não agradar algumas pessoas, agradar outras. É assim que nós vivemos num país democrático. 7h05 e hoje nós vamos ter um concerto de gala no Teatro Municipal. Aliás, segunda-feira, o pessoal fala, segunda-feira vai começar a semana, começar bem a semana. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o maestro Fernando Ortiz de Villati e com um convidado também, o maestro Eliel Ferreira. Bom dia a vocês, obrigado pela presença aqui no primeiro jornal da Prevê FM. Bom dia, eu que agradeço o convite, tanto da rádio quanto do maestro Fernando, é um prazer estar aqui conhecendo essa linda cidade. Que bom. Maestro Fernando, bom dia. Bom dia para todos, muito obrigado por sempre esse apoio da cultura, né? Aliás, maestro, parabéns pela sua participação lá, com as baquianas de João Carlos Martins, do grande maestro João Carlos Martins. Nós estamos sabendo, divulgamos aqui que foi um sucesso. Parabéns, uma referência para nossa cidade, viu, maestro? Quase consegui, eu tentei ajustar minha agenda em São Paulo, falei, vou fazer uma surpresa, vou chegar lá. Obrigado. Pra entrevistar ali naquele momento, mas felizmente São Paulo, você sabe como que é, uma correria. Sim. Você vai para fazer 3 coisas, quando consegue fazer uma, já tá no sucesso, porque é tudo muito agarrado ali, né? Sim, obrigado, mas isso de uma maneira dá uma visibilidade para poder trazer coisas boas para nossa cidade, para nossa orquestra. Neste caso, o maestro Eliel Ferreira, não? Diretamente de Goiás, uma personalidade que tem uma carreira incrível, acabou de fazer uma turnê na Europa e ontem teve um ensaio aqui em Botucatu com a orquestra ficou fascinada, o nível subiu e essa é a intenção, poder trazer cada vez capacitação para nossos músicos, para nossos munícipes. Agora, o evento desta noite começa às 8 da noite no Teatro Municipal. É a primeira vez aqui em Botucatu, né, maestro Eliel? Primeira vez, estava até comentando com o maestro Fernando que eu fiquei encantado com a cidade. Ela tem uma beleza assim natural, um clima agradável, né? Muita gente acha que goiano não gosta muito de frio, mas eu gosto bastante desse clima aqui. Chegou num bom momento, nós estamos fazendo muito frio. Exatamente. E assim, foi um prazer conhecer a orquestra. São músicos extremamente talentosos e acolhedores, né? É muito importante a gente estar no ambiente onde a gente entende a reciprocidade, que a gente consegue se conectar e transmitir e ter uma troca, né, de conhecimento, trocas de inspirações. Então ontem foi muito especial e eu tenho certeza que todos que forem hoje às 20 horas no Teatro Municipal vão ter um concerto inesquecível. Maestro, uma curiosidade minha, o quanto um maestro consegue influenciar na performance da orquestra? Quer dizer, o que muda tanto que de um maestro para o outro são os mesmos músicos que estão lá na frente, né? Eles tocam da mesma forma. O que um maestro consegue tirar mais ou menos? O que ele faz ali na frente? Parece que muda o comportamento. Que muda o comportamento, que muda o resultado, que muda a sonoridade. O que acontece? O que o maestro faz diferente? Isso é assim. Primeiro, eu costumo dizer que a batuta não sai som, né? Então, o que é? Assim, para nós aqui de fora, parece que é igual que vocês estão fazendo lá. Um maestro, o outro não muda nada. O maestro depende exclusivamente dos músicos. Então, assim, a entrega, o talento, o fato de ter o cuidado de tocar as notas no ritmo, no andamento certo, é dos músicos, é mérito da orquestra. Porque nós leigos aqui de fora, de um maestro pro outro não muda nada. A gente vê lá ele com aquela varinha, para nós tá a mesma coisa. Agora, o resultado da orquestra muda. Claro. Por que isso acontece? Isso é tudo linguagem corporal e inconsciente do próprio músico. Se você tem uma pessoa um pouco mais relaxada, perto dessa pessoa, às vezes você fica de uma maneira mais relaxada, né? Quando você tá perto de uma pessoa um pouco mais tensa, essa energia dessa pessoa um pouco mais dura também te deixa um pouco mais assim. Então, essa linguagem inconsciente que nós transmitimos,
para os músicos, acaba passando para eles. Uma conexão? Tem uma conexão. Então, por exemplo, se você rege de uma maneira mais assim, mais lisa, inconscientemente os músicos das cordas começam a tocar mais assim, e aí eles produzem um outro tipo de som. Se você começa a tocar, reger mais assim, eles começam a tocar mais assim, e inconscientemente eles começam a ter outro tipo de som. Então, por isso que cada maestro, eu tenho um som, o maestro Fernando tem um som. Eu acho tão estranho isso. Porque é estranho para nós aqui, leigos, que estão fora, observando, mas por que mudou? Saiu um maestro, entrou outro, são os mesmos músicos e o som sai diferente, por quê? É isso mesmo, né, maestro? Exatamente, isso mesmo. Cada regente faz sua pesquisa, é como um texto. E você pode, de repente, interpretar de uma maneira. Aí, você tem que fazer essa releitura com os músicos e eles leem. Eu me lembro quando uno fazia aula com Isaac Karavichevsky, ele falava que o músico profissional consegue ler a energia da pessoa, a energia que carrega todo o teu estudo, tua pesquisa, tuas noites aí estudando. E o som, a única maneira a gente conhecer nosso som, como o maestro falou, a gente mexe a batuta e não soa, não vai voar nada como Harry Potter, nada, nenhuma varinha, né? Mas quando está na frente dos músicos, você escuta tu som, aí que você escuta seu som e você fala, falta conteúdo, tem que estudar mais. Mas quando de repente vem um Isaac Karavichevsky, um Roberto Tibiriçá, que tem um conteúdo de anos de vida, você escuta um som profundo, porque carrega toda essa vivência, né? E a gente está na busca disso. A orquestra ganha a personalidade do maestro. Exatamente. É mágico. Você falou que não é Harry Potter, eu acho que é sim. Você está enganado, maestro. Aquela vara, ela lança assim, sabe, uma energia, uma luz, um feixe de inspiração. E algo interessante, porque além de toda a parte técnica, foi algo que eu assisti, eu fiquei, sempre estou na frente da orquestra, né? Mas ontem tive o privilégio de estar lá atrás, no fundo, assistindo o ensaio. A hora que o maestro baixou a mão, além do conteúdo que tem, é como se hubiera hipnotizado a todos os músicos e eles ficaram dispostos a querer colaborar com ele. Às vezes não acontece isso, às vezes você baixa a mão e o músico não tem que colaborar. É um estudo psicológico, uma coisa, pode ser magia, não sei. E o maestro, no caso, o maestro Eliel, ele percebe já nos primeiros movimentos como é que vai ser esse entrosamento com a orquestra? Com certeza. A gente tem algumas estratégias, né? No sentido da gente tocar uma música durante uns 10 minutos pra gente, digamos assim, tatear, né? Saber onde a orquestra está, conhecer os naipes, porque assim, você, de uma certa maneira, você precisa cuidar tanto das cordas, dos sopros, da percussão, mas ao mesmo tempo, como eu disse para eles ontem, eu costumo dizer que eu não rejo instrumentos, eu rejo pessoas. Então você precisa ter aquela conexão no olhar. Às vezes você olha para o músico, você já percebe como é que ele está, se ele está confiante, se ele precisa de mais apoio, de mais suporte. Então essa conexão é quase que nos 10 primeiros minutos a gente já sabe se a semana vai ser boa, se o concerto vai ser excelente. Eu fico imaginando a dificuldade do músico também, porque chega um maestro pela primeira vez ali e você dá uma movimentação, o que ele quis dizer, aquele movimento da varinha pra cá ou pra lá, que nem o senhor disse, ele foi mais suave assim ou ele foi mais na horizontal, vertical, assim, o movimento, como é que ele consegue interpretar rapidamente? Quer dizer, o senhor teve quantas oportunidades com essa orquestra para treinar? Só? Apenas um ensaio. E aí, chega lá e fala, mas pera, que ele fez aquele movimento, o que é? Mais para cima, para baixo? Mais forte, mais piano, mais rápido. Cada maestro, aí parece, ele tem um movimento diferente, não é tudo igual. Mas aí, ou tem uma sequência igual. Mas aí que tá a magia da música. A música é uma linguagem universal. O maestro Bernstein fala que se você for no Japão e você não falar nada de japonês, mas reger uma orquestra, eles vão entender exatamente o que você linguagem quer. Musical. A linguagem musical, ela é universal, ela transcende a própria língua falada. Então, às vezes, na própria expressão facial, você consegue transmitir algo que o músico vai compreender. E assim, por exemplo, o maestro Fernando esteve regendo as baquianas. Subir lá, pegar essa varinha, quero ver o que vai sair então. Quero ver eles compreender com aquele movimento. Vai sair o quê? Nada, né? O maestro Fernando esteve regendo as baquianas também. Teve um ensaio e depois, no caso, o espetáculo. E é da mesma forma que o maestro Eliel está dizendo, né? Nesse ensaio, você já sente
como é a orquestra, esse sincronismo e tal, né? Mas normalmente a coisa acontece satisfatoriamente, não? Sim, porque como o maestro falou, né? É muito importante que o regente, que o maestro lembre que a gente está lidando com seres humanos. Que de repente ele chegou ao ensaio e ele teve uma briga em casa, não conseguiu pagar a conta de luz, a filha vai começar a namorar, tem faculdade, o time perdeu, né? Então, isso são muitos fatores. Então, a parte musical tem que estar tão resolvida que você começa a trabalhar a parte psicológica. Como consigo falar com uma pessoa que me colabora, por favor, vamos fazer música? Vamos esquecer e de repente você consegue encontrar a solução de tu problema através da música, né? Então, esse trabalho psicológico é o que você tem que fazer, né? E esse tipo de entrosamento de vocês, por exemplo, o maestro Eliel está vindo aqui de Goiânia, de repente o maestro Fernando vai para outra cidade. Esse tipo de entrosamento, de vocês regerem a orquestra do município do colega, é muito comum vocês fazerem isso? Sim, na nossa opinião, é uma troca de conhecimento, de informações saudável para ambos as instituições, né? O maestro Fernando já esteve em Goiânia 2 vezes regendo a Orquestra Municipal e também a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado, e foram, assim, trabalhos excepcionais, inclusive parte do repertório que ele fez no programa em abril do ano passado foi do que a Orquestra Jovem apresentou na Alemanha. Então, às vezes a gente convida um outro maestro para a gente ver uma outra opinião, uma outra ideia, como que ele trabalha, quais são outras ideias de como resolver algumas situações durante o ensaio, situações musicais. Então é muito importante a gente não só ficar acostumado com aquele feijão com arroz o tempo todo, né? Os músicos precisam ter contatos com outros trabalhos, com outros formatos, né? A música também existe a evolução, a gente percebe que na ciência, na medicina, no nosso trabalho, no rádio, que hoje é um rádio com imagem e tal, que evoluiu. A música também evolui, a regência também evolui ou não? Olha, assim, a música, ela transcende séculos. Obviamente, existem novas composições e claramente ela se distancia um pouco desse repertório, entre aspas, tradicional. Mozart, Beethoven, Brahms, do que a gente tem, apresenta normalmente nas salas de concerto. Obviamente, nós podemos ter várias releituras dessas obras. Como você lê O Príncipe, você pode ter uma ideia há 20 anos atrás e agora você tem uma outra percepção. Num outro momento da sua vida, outro momento da sua vida, você tem uma outra percepção sobre este livro. Então, a música tem esse caráter. Uma das coisas mais interessantes, eu não sei se o maestro Fernando concorda, é reger a mesma peça novamente, a mesma obra novamente. Nossa, eu não enxerguei isso. Nossa, eu não percebi isso. Nossa, aquele instrumento faz isso aqui de diferente. Eu posso fazer agora completamente o oposto como eu pensava. Então, assim, o bacana da música é que ela nunca, na minha visão, ela nunca tá errada. A arte, de uma maneira, assim, em geral, ela nunca tá errada. Você pode ter interpretações sobre a mesma coisa. O maestro Fernando tem outra interpretação e tá... Mas a impressão que a gente tem é que nos últimos 100 anos não surgiu nada melhor do que Mozart e todos esses grandes compositores do passado, né? Parece que a gente não está conseguindo repor essa qualidade, né? Essa condição de uma música que atravessa o tempo mesmo. Só surge alguma coisinha nova ali, mas já vai embora. Que fica pro tempo são esses antigos mesmo, né? Não tem nada assim excepcional. Tem um novo compositor aqui que pode ser comparado ao Mozart. Pelo menos para nós leigos. Para nós leigos, não. E outra coisa que eu percebo também, né? Eu queria que o professor respondesse. Se eu quiser ser mais, eu não, porque eu sou que nem a Ellen Bravo. Eu desafino para bater palma, né? Mas uma pessoa que se eu já ouvi você dizer aqui, você desafina para bater palma. Oxi, mas você já me viu cantando. Ele desafina para bater palma e eu também, né? Mas eu quero ser maestro. Qual é o caminho que eu vou seguir, né?
Como que eu começo essa trajetória? Como que o senhor começou a sua trajetória, que nos contaram que o senhor tem uma história de vida muito bonita e a gente quer conhecer, a gente ama histórias. Aqui, a Prever FM é uma rádio de histórias, muito mais do que qualquer outra coisa. Conte a sua para nós. Olha, eu acho que o primeiro caminho, caso quem queira estudar regência, é começar por um instrumento. Já ficou difícil para nós dois, hein? Instrumento ou canto, né? Deus deu um instrumento para todos nós, né? Nesse caso, então, eu tenho vantagem, porque eu já toquei instrumento. Olha só, então já tem meio caminho andado. É essencial, eu acho, você aprender algum instrumento para você ter uma conexão com a música em si, você ter uma noção de teoria, noção de ritmo, noção de leitura. Qual foi o seu primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento foi o violino. Violino? Já começou no violino? Comecei no violino com 8 anos, numa cidade que tem perto de Goiânia, chamada Anápolis. Tem que nascer de novo. Influência da família, não? Influência da família. Tem um tio maestro, meus pais eram músicos na igreja. E aí eu comecei, como grande parte dos músicos brasileiros, comecei na igreja. E aí desenvolvi um interesse pelo instrumento, mudei para Goiânia, fiz faculdade na classe do professor Alessandro Bergomaneiro, que solou com a orquestra de Botucatu mês passado em Campos do Jordão. E aí, em determinado ponto, comecei a trabalhar num projeto social em Cachoeira Dourada. É um projeto social que a gente tinha 180 crianças. Eu era o professor de violino lá. E com esse projeto social, de uma certa maneira, você assume algumas responsabilidades, né? De você criar um grupo de trabalho, criar um grupo de uma classe de violinos e apresentar. E foi nesse contexto que eu comecei a reger, meio que indiretamente, nesse projeto social, com essas crianças. E aí eu tomei um gosto, comecei a reger a orquestra desse projeto. E aí, saindo desse projeto, comecei a reger a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. E aí comecei a fazer cursos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Existe curso de formação para maestro? O título de maestro. Como é que eu consigo ter esse título? Na verdade, para maestro, eu acredito que o que mais importa é você ter conhecimento. Então, o que tem muito aqui são laboratórios de regência, cursos de regências, workshops. Então, nesse tipo de trabalho, você tem um contato com o maestro X e ele lapida você de uma certa maneira. Você vai para outro maestro, ele lapida você. Então, é importante, por exemplo, tem um curso do maestro Karabuchevski, que você vai, conhece ele te dá algumas opiniões. Em Goiás tem um maestro inglês muito bom, Neil Thompson, que era professor do Royal College em Londres. E então eu tive bastante aulas com ele, então ele vai te lapidando. Vim para São Paulo fazer aula com Cláudio Cruz, então foi espala da OSESP por muito tempo. Então, assim, você vai criando uma gama de informações. Criando um currículo. Um currículo. Em que momento alguém fala, agora você é maestro? Olha, eu acho que nunca, sabia? Eu acho que é um constante aprendizado. Uma história muito legal de um maestro que tocava muito bem violino. Ele já era bastante idade e ele continuava a se exercitar 5, 6 horas por dia, né? Aí chegaram para ele e perguntaram, mas maestro, o senhor já é excelente, mas por que o senhor continua a ensaiar 5, 6 horas por dia? Porque eu acho que eu estou melhorando. Exatamente. Ele acha que estava conseguindo melhorar, isso depois de 40, 50 anos que ele já tocava o violino, inclusive. Essa história nunca saiu da minha cabeça. Eu acho que eu estou começando a aprender alguma coisa, né? Tem um maestro grande, famoso, que é o Karajan, né? Que é uma lenda assim na regência. Ele fala que ele foi conseguir compreender a sinfonia de Beethoven depois de 50 anos regendo ela. Então, assim, é um eterno aprendizado, né? Uma eterna busca. Eu, na minha profissão, me coloco como um eterno. Eu faço 50 anos de profissão, agora em outubro, eu me coloco como um eterno aprendizado. Aliás, tem uma outra história que eu acho muito bacana. Falei pro senhor que eu gosto de história, né? O oceano, ele é grande, majestoso, magnífico, porque ele se coloca 2 dedos abaixo de todos os rios, né? Quando se ele se colocasse acima dos rios, ele iria perder a sua água, não receber. Então essa
esse pensamento, né, de ter essa consciência que nós vamos ser eternos aprendizes, pelo menos nesse plano que estamos. Eu acho que é muito importante para qualquer profissão, né? Seja para o maestro, seja para o radialista, seja para o funerário Lorival Panhosi, qualquer um, acho que tem que se colocar sempre nessa condição. Eu estou aqui aprendendo, eu posso melhorar e eu vou melhorar. Senão a gente perde até, acho que o encanto, né? Você achar que, já sou o cara, né? Que nem alguns querem se achar, e o Márcio que detesta esse termo, né, Márcio? Mas eu acho o seguinte, a vida é um eterno aprendizado e a gente tem que estar sempre querendo aprender, né? A gente sempre aprende coisas novas. Aqui todos os dias a gente aprende coisas novas, com as entrevistas, com os conhecimentos, com as notícias e tudo mais. Agora, uma coisa que eu fiz a pergunta, né, da evolução, mas é possível inserir um instrumento numa orquestra que nunca foi usado, né? E em cima disso também, às vezes na cultura, na TV Cultura à noite, a USESP ela faz um sincronismo entre um sambista participando com a USESP, né? De repente um cantor de MPB, um cantor de hip hop com a USESP. Eu acho isso fantástico, né? Essa interação, essa possibilidade, porque você acaba popularizando a música clássica, inclusive, né? Que sempre tem esse rótulo, né? A orquestra tem a ver com a música clássica. Mas vocês aqui em Botucatu já fizeram isso, já colocaram temas de cinema. Tal. Dá pra tocar o hino do Corinthians? Ou... não, já nem tocou tanto. Terraça Negra. Já tocou Terraça Negra. Mas assim, duas perguntas então. É possível inserir um instrumento numa orquestra? Como é que existe isso? E essa possibilidade de você também popularizar com um cantor de hip hop, de MPB, de rock dentro de uma orquestra? Olha, depende muito da licença artística do compositor, né? Mas, por exemplo, eu já vi concerto para berimbau, que não é um instrumento usual numa orquestra. Berimbau e orquestra. Tem um compositor lá em Goiás, chama-se Estércio, ele gosta muito de usar pedras. E tem pedras específicas, não sei se vocês conhecem, Caldas Novas, né? Que é um recanto assim de águas quentes, águas termais. E tem pedras muito específicas que fazem um som muito característico. E ele pede pra gente usar essas pedras na peça que ele escreve. Então, assim, eu acho que, como a música é universal, o som, ele pode ser trabalhado nas suas mais amplas formas, né? Então, acho que qualquer instrumento pode casar com a orquestra. Agora, em relação à outra pergunta, essa é uma das melhores ferramentas para atrair o público para a orquestra, né? Porque realmente existe um pré-conceito sobre a música de concerto. A gente nem evita usar esse termo música clássica, porque já cria-se um certo distanciamento, né? Então a gente coloca como se fosse a música de concerto para justamente mostrar que não tem essa barreira. A música orquestral, ela está em tudo. Em tudo. Imagina você assistir o que está em voga hoje, Os Vingadores, sem a trilha sonora. O Quarteto Fantástico, sem a trilha sonora. Imagina, pensa você assistir uma cena de ação, tá lá, será o Capitão América, ele vai levantar assim, não tem aquele vum da orquestra, aquela emoção da orquestra. Então, assim, essa música está presente em tudo. Basta apenas você dar espaço. E lembrando, a música, ela foi escrita por pessoas. Pessoas como nós. Claro. Que às vezes tinha decepções, euforias, alegrias. E a forma delas se colocar no mundo foi escrevendo uma música. Então, às vezes, nós estamos passando por algum momento e dentro de um concerto, nós podemos fazer uma reflexão. E um momento muito especial que eu acho no concerto é o momento do silêncio. Que hoje a sociedade é muito barulhenta. É tudo muito ativo. E quando você entra no teatro, você quase se escuta. Aquele silêncio antes da orquestra começar. Você se desliga. E isso, na minha opinião, é importantíssimo para o ser humano, para sua alma, para o seu espírito. Você se desligar e se deixar levar pela música. Que legal. Olha só, o maestro falou dessa
essa vinculação, né, de trazer o público para música clássica, digamos assim, o Marcelo Pessoa mandou mensagem aqui dizendo exatamente isso, lembrando, né, que a Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu já promoveu um rock sinfônico por 2 ocasiões e isso de fato atraiu o público roqueiro para os concertos da orquestra. Tem uns vídeos de um maestro europeu, se salvo me engano, o nome dele é André Rieu, não sei nem como é isso. Ele faz cada evento fantástico, né? Aquilo, que tipo de show, como que vocês denominam aquilo? Porque ele foge um pouco do tradicional, né? E ele faz, assim, grandes produções e ele coloca um pouco de teatro junto com a música, porque ele coloca pessoas entrando, coloca efeitos visuais, quer dizer, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu dar como o Márcio falou, ele conseguiu dar uma modernizada nessa apresentação. O que ele faz que fica tão interessante? Todo mundo acho que já assistiu algum vídeo dele, porque circula muito. Se tiver conseguisse colocar aí. Ele é o que? Australiano? André, o que ele é? Australiano, né? Os eventos que ele faz em praça pública, coisa, né? Às vezes ele coloca uma pessoa andando, correndo assim, ele faz uma dramatização, ele faz uma coisa teatral ele consegue unir teatro com apresentação orquestra sinfônica e fica muito bonito, tá? Todas as apresentações dele são glamourosas, né? Sim, como o maestro falou, né? Produções, assim, super produções. Sim, algunos artistas acreditan y buscan la manera de que la orquesta sea algo más popular, más asequible para el público, ¿no? Entonces, por ejemplo, no piano. ¿Quién no escuchó hablar de Richard Clayderman, no? Sí, pianista mundo, que... Entonces, mucha gente quiere estudiar piano porque, un día quería tocar. Kenny G también. O André Rieu. Entonces, popularizan. Hay mucha gente que fala, no, ya tienen tantas orquestas, vamos a hacer un Vivaldi medio pop, popular. Hoy en día están tocando mucho las estaciones de Antonio Vivaldi, colocando velas, toda una producción visual. Porque o público hoje em dia, pela tecnologia que traz tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim também. É tudo tão rápido que hoje em dia as pessoas escutam a música não com o ouvido, sino com os olhos. Então é importante poder trazer essas pessoas para que deixem um pouco o celular e as crianças possam escutar música clássica. Que na realidade não é música clássica, é música, não existe divisão, né? Não existe divisão. Agora, o maestro Fernando já teve oportunidade de reger, né? Essas combinações, vamos dizer assim, do rock, né? O Marcelo acabou de dizer aqui, o ouvinte e tal, que o maestro é músico, o Marcelo é músico também, né? E como é que fica o maestro? Porque o maestro, apesar dele ser o maestro, né? Ter a música, vamos dizer aqui, não é para usar, mas a música clássica e tal, mas de repente ele pode gostar de um rock, ele pode gostar de um pagode, ele pode gostar de um hip hop e tal. O coração do maestro, quando tá essas apresentações com trilha de cinema, com rock, com essas combinações, como é que fica o maestro? Ele fica mais vibrante, sabendo, principalmente, olha, esse ritmo é o que eu gosto e eu posso introduzir aqui na orquestra. Olha, lógico que a gente traz um pouco da preferência pessoal, né? Na escolha do repertório. Mas assim, o que eu acho importante é a gente fazer de verdade. Então, se você se propõe a fazer All Games in Concert, só trilha de games e desenhos, você faz aquilo com propriedade, né? Que o público vai sentir essa magia, vai se encantar pelo som da orquestra e com certeza vai voltar para assistir um concerto sinfônico. Entendi. É isso mesmo, mestre? Isso. Quem está nos acompanhando agora, né? Podendo assistir o primeiro jornal, não só ouvir, nós colocamos agora aqui nos nossos telões, né? Aquilo que nós estamos falando desse maestro, ele está ali numa praça, não sei onde, não consigo identificar, mas a gente percebe que ele está com uma orquestra, a orquestra muito bem, né? Sim. Vestida, caracterizada, né? E tem ali uma atriz, alguma coisa, cantando, e ali ele consegue uma sinergia com o público. Sim. Fabulosa, né? Faz um show. Porque no Brasil não tem esse tipo de apresentação. Nunca. Ele já veio no Brasil. Ele já veio pra cá. Mas aqui, normalmente, os nossos maestros, as nossas produções, não são feitas nesse estilo, né? Eu nunca vi.
Tem alguma coisa assim no Brasil acontecendo? Acontece alguma coisa assim? Tem Com produção assim, tão esmerada. Quer dizer, a gente não vê a grande mídia, que é chamada grande mídia aí, né? Os grandes canais de televisão investindo nesse tipo de show de música e mesmo as pessoas que trabalham hoje com show no Brasil não investem nesse mercado, que eu acho que o mercado ainda é inexplorado. Esse é um trabalho que precisa começar desde a base, né? Eu acho que precisamos realmente introduzir música nas escolas, fazer, como nós fazemos lá em Goiânia, inúmeros concertos didáticos, porque eles serão os consumidores do futuro. Verdade. Eles que irão no teatro no futuro. Então, nós temos um projeto Música nas Escolas, que toda semana vamos numa escola de ensino regular e fazemos o concerto na linguagem deles, mas levamos instrumentos de cordas, uma cantora e vamos apresentar Marcha Soldado, músicas infantis, né? O Sapo Não Lava o Pé. Eles começam a cantar, as professoras trabalham com ele aqueles instrumentos durante o semestre. Então, assim, nós esperamos que no futuro possamos escolher essas pessoas que vão assistir a orquestra. Então, se a gente começar esse trabalho de base, vai ter cada vez mais um público que procura por esse tipo de atividade. E aí tem as questões que eu estava até conversando com o maestro Fernando esses dias, que é as questões de patrocínio, né, de sponsors, questões financeiras. Que maravilha que fosse no futuro cada escola tivesse, né, uma orquestra. Sim. Como tinha aquelas bandas de fanfarra. E o senhor está falando isso de música, né, clássica. Eu me lembro que uns anos atrás eu fui fazer uma visita no Joana de Ângeles e nas salas de aula, todas as salas de aula tinha música clássica tocando baixinho. E eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto aquilo nas outras escolas e perguntei por quê. Ele falou, porque a harmonia da música clássica afasta as energias negativas. A energia negativa, porque ela é tão perfeita a música clássica, né? Uma coisa combinando com a outra, a harmonia e energias ruins, vamos dizer assim, elas não suportam esse ambiente de harmonia e se afasta. Eu achei aquilo tão interessante, né? E muitas vezes em casa ou mesmo no trabalho, quando eu preciso fazer algumas reflexões, tomar algumas decisões, eu peço pro meu Alexa, eu sou viciado em Alexa, toque música de meditação, música clássica, músicas que tenham harmonia para que eu encontre essa harmonia. Sim. Isso acho que tem uma relação muito forte, não existe? Existem inúmeros estudos que comprovam isso. Eu tenho uma recém-nascida em casa e aí a gente, pesquisando, né, diz que colocar Mozart ajuda extremamente no crescimento cognitivo. Existem álbuns, né, de música clássica para bebês. Exatamente. Não só para humano, tem gente que toca para vaca dar mais leite, né? É uma As coisa plantas, assim, as plantas os estudos, crescem. as plantas crescem com música clássica. E nos Já vi locais isso. mais inusitados, colocaram música de concerto no metrô, eu acho que foi em Londres, e reduziu o índice de briga entre De violência, passageiros. né? Reduziu o índice de Estresse. violência. Eu já vi muito estudo de você tempo na colocar a linha amarela planta em São no Paulo local também teve. com música mesmo? clássica, a mesma planta, a mesma muda, você coloca uma com local com música clássica e outra num total silêncio. Aonde tinha música clássica, a planta se desenvolve mais. Muito legal. Quer dizer, essa troca de energia, eu fico imaginando isso que eu estou falando, que sonho seria, né, se no futuro cada escola tivesse realmente aula de música dentro do currículo, mas de uma forma bastante assim completa, né? Nós não vamos ensinar você a tocar pra bandinha lá, vamos tocar mesmo violino, violoncelo, né? Tocar todos os instrumentos que tem de sopro, seria maravilhoso. Né? O nosso grande, né, Vila Lobos tentou fazer isso, Tentou, né? Na época, mas infelizmente que Brasil nós teríamos se ele tivesse sucesso com música nas escolas? Seria maravilhoso, porque as pessoas seriam mais tranquilas, né? Não teria tanta violência, inclusive as brigas nas escolas, né? Essas coisas que falam de bullying. No nosso tempo não tinha bullying, né, Márcio? Tinha, mas não era denominado chamava dessa bullying, forma. né? Eu recebia 2 pés do vidro, te espero lá fora, já resolvia.
Eu sofri bullying, mas na época não era chamado bullying. É isso. Também não Vamos lá, conhecia gente. por esse Bom, nome. são 7h38, maestro Eliel, maestro Fernando, muito obrigado pela presença, sucesso hoje à noite, todo o público convidado. Só vai ser só às uma 8 da noite no Teatro Municipal, apresentação hoje, noite de gala no Teatro E Municipal. peraí, como é que faz tem que comprar, é grátis, como é que funciona? Gratuito. Conta pra nós. Ingresso gratuito. É gratuito, ó, Isso. pessoal, de graça. Sim, e uno queria agradecer muito a vocês por esse espaço, porque assim, de repente o Brasil não tem em todas as escolas uma orquestra, mas quando a cidade tem uma orquestra sinfônica temos que valorizar, porque é muito caro, né? Então que importante que o poder público tenha aqui, por exemplo, em Botucatu, uma orquestra sinfônica profissional que pode receber um maestro com uma carreira internacional que ano passado estuvo em uma Mas eu tô turnê na bravo Europa. com ele, tá? Da próxima vez que vier aqui, traga o violino que eu quero te ouvir. Oh, claro, Você não seria traz- bom. Como você anda desarmado, você tem que andar com ele Desarmado. no carro. Sim. Traga Aí o Maestro Fernando vai trazer o piano. Sim, e outro já vai- piano. É mais difícil Pronto. trazer aqui. Vamos mas dar o piano. o violino, traga. Vai ser um prazer poder ouvir os nossos ouvintes também, poder escutar o senhor um pouquinho também. E eu comento com o maestro que eu fico muito feliz de estar morando em uma cidade que respira cultura, porque, olhem, hoje temos um concerto de gala com a Sinfônica Profissional da cidade, com pianistas do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, que vêm aqui a tocar, é um concerto lindo. E, ao mesmo tempo, hoje é a abertura de um laboratório de regência lá na Unesp, no Instituto de Biociências, para formação de regentes. Nós anunciamos Muito aqui. bom. E Vamos aqui, sim. temos 90 inscritos. São 90 pessoas que vêm de fora de Botucatu. E hoje, às 9 da manhã, é a abertura. Então, como Botucatu é uma cidade que tem o lado profissional e formativo. Por isso que é importante que nossos munícipes conheçamos esses projetos, valorizemos, apoiemos a Secretaria de Cultura, porque realmente faz o lado de formação, faz o lado profissional e tudo é gratuito para todos os regentes aqui da cidade, os munícipes que possam prestigiar um concerto com um maestro que esteve em Alemanha, em Viena, e ao mesmo tempo poder ver esses jovens pianistas que estão se formando pela Unesp em São Paulo e que vai ser para o mercado, não? Legal. Imperdível, então. Então é hoje às 8 da noite. horas, gratuito. Outra hora, vai vir aqui, maestro, nos contar como é que Botucatu descobriu, né, o senhor, com essa empolgação toda, porque você é o maestro empolgado, né? A gente vê que ele tem uma empolgação, ele tem, assim, uma vontade de realizar as coisas. Obrigado, mas isso é pelos munícipes. Realmente é tão gostoso estar andando pelas ruas de Botucatu e as pessoas dando ideias. Vamos fazer um rock sinfônico, vamos fazer tema de filme, vamos fazer um clássico sertanejo. Vamos fazer. A orquestra é nossa, de todos nós. É por isso que eu agradece muito a vocês por esse espaço da cultura. Parabéns pela sua empolgação, por ter adotado o Botucatu. Nós ganhamos muito mais do que o senhor. Esteja certo disso. Obrigado. Muito E esperamos obrigado a vocês. pela presença, então, tá? Obrigado. Muito obrigado. Sucesso Esperamos hoje, vocês então. hoje. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.